E aí pessoal, aqui é o Léo do Confissões de um Soro Positivo. Antes da gente começar o vídeo de hoje, eu quero pedir para vocês não esquecerem de se inscrever no canal, dar um like no vídeo e não esquece de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades assim que elas forem publicadas. É muito importante também que vocês nos ajudem compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. O tema de hoje é importante falar porque é uma coisa que acontece com quase toda pessoa que vive com HIV em algum determinado momento da vida, quando ela descobre sua sorologia e ela está começando a ter relacionamentos e aí então ela se sente na confiança de contar para uma nova pessoa que ela está conhecendo, que ela vive com HIV, e então essa pessoa para de falar com ela e então essa pessoa começa a espalhar a sua sorologia para outras pessoas sem o consentimento. Por isso o vídeo de hoje a gente vai falar sobre estão falando que eu tenho HIV, o que eu posso fazer? Gente, antes de eu falar o meu posicionamento em cima disso, eu quero lembrar que eu já fiz um vídeo falando sobre um assunto muito semelhante, que era sobre o sigilo de sorologia, né? Que nenhuma pessoa que vive com HIV, ela tem a obrigação de contar que ela tem HIV para ninguém. Isso é um direito que essa pessoa tem. Só que muitas pessoas questionaram isso, achando que eu inventei isso da minha cabeça e que eu saí reproduzindo isso na maior inconsequência e sei lá, que eu tô louco e tô falando bobagem. Mas pessoal, deixa eu esclarecer uma coisa, isso tudo vocês podem conferir, isso tudo tá publicado no próprio site do UNAIDS, então não é uma coisa que eu estou inventando. Primeiro eu vou falar sobre a Declaração dos Direitos Fundamentais de uma pessoa portadora do vírus da AIDS. Essa declaração ela foi criada em 1989 por profissionais da saúde e alguns membros da sociedade civil, com o apoio do Departamento de ISTs, AIDS e hepatites virais. Eu não vou ler toda a declaração, mas eu vou ler a parte que importa para o tema deste vídeo particularmente, que diz no seu inciso 10, no décimo, não sei se é inciso mesmo que chama isso, mas acredito que sim, todo portador do vírus tem o direito de comunicar apenas às pessoas que desejam o seu estado de saúde e o resultado dos seus testes. Além disso, pessoal, teve uma lei que foi criada em junho de 2014, que é uma lei que combate a discriminação com pessoas que vivem com HIV e AIDS, que considera crime, ou seja, é proibido divulgar a condição do portador do HIV ou de doente de AIDS com o intuito de ofender-lhe a dignidade. Está no inciso 5º da Lei 12.984. E essa lei é punível com reclusão de 1 a 4 anos ou multa. Por que eu estou falando tudo isso? Porque agora fica tudo muito mais fácil para entender quando eu falo que é proibido, quando eu falo que não se pode espalhar a sorologia de alguém. Isso aconteceu comigo já, quando eu não tinha muita informação, quando eu não sabia que eu podia fazer um BO, um boletim de ocorrência, porque tinham espalhado a minha sorologia, mas o que acontece é que muitas pessoas que vivem com HIV, quando começa a acontecer essa situação, na maioria das vezes elas se preocupam justamente porque elas não falam abertamente sobre a sua sorologia. E é aí que está o problema, porque isso pode gerar vários e vários problemas para essa pessoa que está num processo de aceitação, que está num processo de conseguir assimilar a nova condição que ela se encontra, tratamento, a questão do estigma do HIV, que ainda segue desde os anos 80, 90. Então, por isso que é importante a pessoa só falar quando ela se sente à vontade. E eu quero deixar bem claro quando eu falo isso, que ficou uma dúvida no meu último vídeo que eu falei sobre esse assunto, que eu vou deixar aqui o link aqui em cima para o pessoal poder conferir, é que eu não estou dizendo que a pessoa que vive com HIV e AIDS, ela pode transar com outras pessoas sem camisinha. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que ela tem que ter responsabilidade e escolher um método ou mais de um método combinado de prevenção para evitar problemas. No momento que ela fizer isso, se previne uma possível transmissão do HIV. Por exemplo, se a pessoa está indetectável, o HIV que está dentro dela é intransmissível. Também vou deixar outro videozinho aqui em cima para todo mundo poder se informar mais sobre isso. Aí eu pergunto para vocês, com qual objetivo uma pessoa do qual o seu vírus é intransmissível tem a obrigação de contar para alguém que ela tem esse vírus que é intransmissível, correndo o risco que essa pessoa, que foi uma pessoa que ela ficou uma vez, duas vezes, vá sair por aí espalhando sua sorologia, né?
quem garante, entendeu, pessoal? Então, assim, o que eu quero dizer é, a responsabilidade num ato sexual ela é compartilhada. As duas pessoas elas têm responsabilidade. Obviamente, uma pessoa que tem HIV, se ela sabe da sua sorologia e caso ela não esteja indetectável, ela tem que tomar as precauções, né, que cabe a ela, ou seja, ela vai ter certeza que ela vai usar um preservativo. Ela também sabe que ela vai ter que usar um lubrificante, ela vai ter que se proteger e proteger essa outra pessoa também. Essa pessoa que vive com HIV, ela não está livre também de sofrer uma transmissão de outras ISTs. Então, por isso que é sempre importante se prevenir e para isso a camisinha ainda é um dos melhores métodos de prevenção. E para essas pessoas que às vezes ficam assustadas ao saberem que ficaram com uma pessoa que vive com HIV e essa pessoa não contou, ela tem que só pensar assim: como será que eu estou levando a minha vida sexual? Porque é importante pensar que a gente nunca tem como ter certeza, por mais que eu saiba que determinada pessoa vive com HIV, e eu por acaso me descobri com HIV, e eu sei que eu tive uma relação sexual com aquela pessoa, eu não tenho como ter certeza absoluta que a minha transmissão se deu naquele ato sexual, se por acaso eu tive outros atos sexuais sem prevenção. E isso fica muito complicado, porque eu posso criminalizar uma pessoa errada. Fica pensando assim, se coloquem para pensar quantas vezes a gente já deve ter transado com pessoas com qualquer IST e essa pessoa sequer sabe disso. Então eu não posso jogar a responsabilidade em cima de uma pessoa apenas. Eu tenho que ser responsável pelo meu corpo e eu tenho que assumir as consequências. Então, se eu estou disposto a transar sem camisinha, é porque eu estou sabendo dos riscos que eu posso vir a correr caso essa pessoa, inclusive, nem saiba que tem qualquer coisa. Porque de repente é uma pessoa que não tem se testado e ela acha que não tem nada e de repente tem. Então, assim, não vamos jogar a responsabilidade em cima de outra pessoa. Vamos nos cuidar. Que fique bem claro, gente, que eu não estou dizendo, falando, por exemplo, daquele pessoal do Clube do Carimbo que sai por aí querendo transmitir HIV para os outros, que aliás é uma minoria das pessoas que vivem com HIV, uma minoria assim insignificante, assim, posso dizer, inclusive, se for ver em números. E isso é uma outra situação. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que querem ter uma vida sexual ativa, têm uma vida sexual ativa, estão fazendo isso com responsabilidade e nesse momento não existe mais por que ela ficar revelando para todo mundo sua sorologia, até porque ela tem um direito do qual vocês aprenderam nesse vídeo. Então a gente tem que ter, por favor, muito cuidado quando for falar de alguma pessoa, porque às vezes as pessoas querem dar um aviso para um amigo, tipo, cuidado com fulaninho aquele fulaninho tá com a tia. É assim que falam, pelo menos no meio LGBT. Então, a gente tem que ter cuidado porque isso é crime. E agora vocês já sabem disso. A gente tem que ter muito cuidado, como aconteceu comigo, que revelei minha sorologia para um menino que eu estava conhecendo e ele contou para 2, 3 amigos. A gente tem que ter muito cuidado, como já aconteceu comigo, do menino que eu fiquei apenas dei uns beijos e ele estava falando para várias pessoas que eu estava transmitindo HIV para um monte de gente, quando na verdade eu sequer tinha transado com o menino, tinha sido só beijo. Então, assim, pessoal, vamos ter responsabilidade, isso não pode acontecer, isso fere os direitos de toda pessoa que vive com HIV ou AIDS. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade e vocês que se sentirem lesados, as pessoas que viverem com HIV e AIDS, pode procurar uma delegacia e fazer um boletim de ocorrência e fazer com que seu agressor, né, com essa pessoa que cometeu essa infração, seja punida. Espero ter ajudado vocês. Um beijo no coração de todos. Até a próxima.